Amém, meus irmãos? Então vamos iniciar aqui a nossa mensagem. Eu gosto muito de comentar como é que a gente chegou ao tema de hoje. E esse tema de hoje foi muito engraçado. Essa semana eu estava muito animado, Não sei exatamente um motivo claro, mas me deu um ânimo, assim. E eu não sei se é a mesma coisa com vocês. Mas comigo, quando eu tenho um ânimo muito grande, sabe, você sente aquela energia, eu fico realmente elétrico. Então, quando eu estou muito animado e eu estou em casa, geralmente eu fico andando de um lado para o outro de casa. Você entendeu? Então eu vou até a cozinha, e é pequeno, eu moro em apartamento, então eu vou até a cozinha, aí eu volto, vou até o quarto e vou cantando, vou conversando, né? Eu geralmente faço isso. E eu enxergo isso como uma energia extra, né? Eu gosto. Tem gente que gosta, por exemplo, com essa energia extra, fazer algumas atividades, né? Tem gente que gosta, como eu falei, tem gente que gosta de estar muito animado com aquela energia extra, gosta de dançar, tem gente que gosta de cantar. Eu tenho um ponto muito peculiar. Eu estou muito animado, muito elétrico, como eu falei, eu gosto de andar, então eu saio para caminhar. Então, talvez, se um dia vocês olharem e ver uma pessoa andando com um fone, meio rapidinho, pode ser que seja eu, por aí, tá? E eu também descobri uma coisa, eu sou um pouco exagerado. Só um pouquinho exagerado. Por quê? Eu estava em casa, falei assim, estou como? Bem, estou aqui no meu auge da juventude. Aí eu pensei assim, por que não ir até o Brasleme, Avenida Brasleme, andando e voltar, né? E para quem não sabe, eu moro no Cachoeirinho. Então, isso dá 6 quilômetros de ida até o Brasleme. Fora elevação. Aí eu gosto de exagerar mais. Qual que é a melhor subida que tem? Eu acho que é a do Imirim ali. A subida mais íngreme no início. Então eu falei, então vamos pela Imirim. Então eu desço até o Largo, subi a Imirim toda, fui até o final da Imirim, virei, desci ali, cheguei no Brasleme. E eu fiz isso, né? Então são 6 quilômetros para ir, 1h20 para ir. Aí você tem que pensar que eu também vou voltar, até porque eu não vou ficar por lá, né? Então, são mais 6 quilômetros para voltar, mais ou menos, tá? 6 quilômetros para voltar, mais 1h20 para voltar. Então, total 12 quilômetros, 2h40, né? Aí eu falei, vamos embora. Aí eu conversei com a Fê, falei assim, o que você acha? Você acha que é meio maluquice? Ah, não, vai. Ela falou, pode ir. Ela me deu um apoio, eu falei, estou bem, estou animado, peguei meu fone, minha musiquinha, e fui caminhar. Aí, na metade do caminho, bateu um pouco de medo ali, né? Eu falei assim, acho que é melhor eu voltar já. Pela questão do tempo, eu estava meio com medo de ficar cansado demais. Só que aí eu falei, não, eu consigo. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu comecei a me motivar. Então eu fiquei pensando nas seguintes frases. Você consegue fazer isso. Porque de fato não é uma mentira. Eu sentia que tinha realmente, eu conseguia ainda ir até o Brasleme e voltar. Então eu sentia isso. Não estava ultrapassando nada, né? Mas aí começou a bater aquele, né? Eu falei, não, você consegue. Você pode. Não desiste agora. Vai. Faça tudo o que você puder e seja a sua melhor versão nesse momento. E aí é que eu percebi que era o que a gente tinha que conversar hoje. A mensagem que Deus trouxe na minha mente é justamente o tema que nós vamos falar, que é a sua melhor versão. Amém? É isso que eu quero conversar com os irmãos hoje, sobre a sua melhor versão. E só para fechar isso, eu voltei para casa acabado, tá? Voltei totalmente quebrado, mas foi uma delícia, foi muito gostoso, não vou mentir não, foi muito bom. Amém, vamos lá então. A sua melhor versão é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero com os irmãos deixar 2 textos para a gente como base. E vocês já vão entender o porquê são os 2 textos. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Atos 8, o versículo 1 e o 3. Outro ponto, anotem depois para vocês lerem com calma em casa. Não só ler os versículos destacados, mas você ler o contexto. É sempre bom a gente ler, entender, principalmente Atos 8, porque Atos 8, o primeiro versículo já é a continuação do finalzinho de Atos 7. Então é sempre bom você tentar entender ali o contexto. A gente vai explicar um pouco, mas anotem para vocês levarem para casa. Atos 8,
versículo 1 ao 3, diz o seguinte, ó: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Agora eu quero ler com os irmãos Atos 9, do 1 ao 4. Diz o seguinte, ó: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Amém? 2 textos, base para a gente fixar, um continuação do outro. Tá? Vamos falar um pouco sobre Saulo? Vamos entender, né? Vamos relembrar. Quem é esse querido irmão Saulo? Ele é mais conhecido por nós como Paulo. Nós conhecemos e temos uma intimidade maior chamando ele de Paulo. E ele é uma pessoa, uma figura muito importante no meio dos cristãos, da época e também de agora. Ele tem uma grande influência sobre as nossas vidas. Posso dizer assim, né? Ele era um judeu legítimo e pertencia à tribo de Benjamim. Então, ele era lá de Tarso, onde hoje é a Turquia, mais ou menos ali, tá? O trecho que nós lemos, o primeiro, Atos, que foi o Atos 8, fala um pouco, na verdade os dois, né? Fala um pouco sobre o passado sombrio dele, o passado sombrio de Paulo. No momento que a gente leu o Atos 8, ele estava consentindo na morte de Estevão. Estevão foi ali colocado para ser apedrejado. E se você for ler, em algumas versões falam que ele consentiu, tem outras versões que falam que ele segurou a capa e tudo mais. Segurar a capa demonstrava liderança naquela época. Então, ele já estava ali exercendo uma liderança um pouco equivocada, mas além de exercer a liderança ali, ele estava consentindo, ou seja, ele estava permitindo, deixando acontecer ali a morte de Estevão. Estevão que, durante o apedrejamento, clamava ao Senhor, dizendo para que o Senhor recebesse a alma dele. E que o Senhor não imputasse esse pecado na vida daquelas pessoas. Então, Estevão estava sendo morto e mesmo assim orou pela vida daquelas pessoas. Paulo, ele era um fariseu, ele frequentava muito a sinagoga, ele era um estudioso muito forte. Ele seguia à risca as ideologias religiosas, o que transformou ele numa pessoa radicalista. Ele era muito radical perante a religião. Então ele era religioso, um fariseu de fato. Esse radicalismo era tão alto que ele perseguia os cristãos, perseguia os cristãos, porque era um pecado, né, para ele seguir a Jesus, né? E se você, como a gente viu, ele teve até apoio do sumo sacerdote ali. Já teve apoio do sumo sacerdote para sair, para ir para Damasco e caçar cristãos. Ele queria realmente colocar ali a sua religião de fato. Mas, como a gente viu um dia, nesse dia que ele estava indo para Damasco, aconteceu algo sobrenatural ali com ele. Ele teve um encontro com Jesus, que mudou ali, a gente sabe, a gente conhece, não tem como esconder, a gente conhece a vida de Paulo, mudou completamente a sua vida. Paulo, naquele momento, ele já estava cego, aquela luz veio, ele já caiu, se ajoelhou. Muita gente, a gente tem a sensação de que ele caiu do cavalo, mas não é dito exatamente assim. Ele diz que se prostrou, caiu ao chão. Então, estava debruçado ali, né? E estava cego, perdido,
não estava entendendo o que estava acontecendo, ouviu uma voz e ele não conseguia ver de onde vinha, né? E aí ele pergunta: quem é essa pessoa? Quem é você que está falando comigo? E aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo de fato, né? E aí naquele momento Jesus ele manda Paulo ir entrar na cidade, que ele ia conversar com uma pessoa. E nesse meio tempo, e aí eu digo meio tempo porque não acontece em sequência, tá? Mais para frente a gente vai comentar de novo sobre isso, mas quando Paulo entra na cidade de Damasco, ele fica mais ou menos 3 dias cego. E ele fica assim, era tão forte, ele não conseguia ver nada, que ele veio normalmente, e para entrar em Damasco ele precisou da ajuda das pessoas que estavam ao seu redor. E um outro ponto muito importante: ninguém entendia o que estava acontecendo com Paulo, porque as pessoas olhavam ali para ele, os que estavam ao redor andando com ele até Damasco, só perceberam que ele caiu, se prostrou e começou a falar com alguém. Só que eles não viam quem, não viam essa luz, somente Paulo. Então quando Paulo entra, Jesus manda ele até entrar em Damasco, ele fica mais ou menos 3 dias por lá. E aí nesse meio tempo, Jesus fala com Ananias. E aí eu gosto muito, porque eu acho uma parte muito sincerinha de Ananias ali. Porque Jesus fala para que Ananias vá falar com um homem chamado Saulo, né? E aí Ananias ele fica um pouquinho com medo. E a gente consegue ver esse relato, depois eu não trouxe aqui, mas depois vocês olhem lá, Atos 9:13. Ananias fala mais ou menos assim: Senhor, você sabe quem é esse cara? Você sabe quem o Senhor está falando para que eu vá falar com ele? Você não está sabendo que ele está matando geral, não? Todo mundo que é teu amigo, ele está matando. Sabe? A gente percebe ali um momento sincerinho de Ananias. Ele fala: não, Jesus. Né? Só que aí acontecem 2 coisas muito interessantes. Primeiro, que Jesus vira e ainda fala: vai, porque esse homem vai ser o meu instrumento, né? Instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E eu vou mostrar para ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome, né? E o outro momento é que, de fato, Ananias cumpre o que Jesus fala, vai de encontro a Paulo, e a Bíblia diz que Paulo estava orando, então de alguma forma Paulo ali já estava tentando entender ali, orando a Deus já. Ananias já chega e fala: olha, aquele que apareceu para você, Jesus, me mandou aqui para deixar voltar a sua visão. E ele começou a ali orar com ele, a visão de Paulo voltou. E o legal que eu acho aqui é que quando ele se dirige a Paulo, Ananias vai se dirigir a Paulo, ele fala assim: irmão Saulo. Então no momento ele estava morrendo de medo. No segundo momento ele: não, se Deus mandou, se Jesus mandou, então falando: irmão Saulo. Irmão Saulo, Jesus me mandou aqui para dar a sua visão de volta. Naquele momento Paulo voltou a enxergar, foi batizado com o Espírito Santo, ficou ali por algum tempo em Damasco, aprendendo com os discípulos, e logo depois ele começou a pregar sobre Jesus, aquele que ele tanto perseguiu. E ele falava de fato que Jesus era filho de Deus. A mensagem de Paulo, ela é muito clara. Se você prestar atenção, ela é muito clara. A mensagem de Paulo, ela é: Cristo veio salvar os pecadores. E ele tinha um testemunho muito forte, porque ele era a própria demonstração de que Deus veio salvar os pecadores, até os piores. E ele sabia disso. Ele sabia do que ele fez, ele não se esqueceu. Mas ele levava isso não como algo ruim ali para frente, dali para frente, mas ele levava isso como algo na qual ele poderia mostrar para as pessoas assim: até eu, o pior dos piores, fui salvo pela misericórdia divina. E vocês podem encontrar isso lá em 1 Timóteo 1:15 ao 16, ele fala um pouco disso. É bem interessante. Curiosidade muito rápida aqui, trouxe o que eu acho interessante a gente comentar sobre. É um aspas aqui, um parênteses. Na Bíblia a gente vê muitas ocasiões que Deus trocou o nome das pessoas. Mas esse não é o caso de Paulo ou Saulo. Não é o caso dele. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. O que a gente pensa nisso? É uma ideia muito popular entre nós. Porque
no momento em que ele é apresentado como Saulo, pecador, né? Corria, pegava os cristãos, matava, levava para a prisão. Ele se converte, dali para frente a gente só é apresentado ele como Paulo. Então a sensação é de que após a sua conversão, Saulo deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo, né? Mas não tem indícios bíblicos que mostrem que Deus falou. Se Deus fosse mudar de fato o nome de Saulo para Paulo, estaria claro. Eu trocarei o seu nome. Mas não tem. O que acontece é o seguinte, gente, é que naquele momento o Império Romano ele dominava ali, uma grande área. Ele exercia governo ali sobre as pessoas. Só que o Império Romano ele tinha muitas pessoas de várias origens, de várias culturas. Então, mesmo eles sendo submetidos a Roma, eles tinham suas próprias culturas. Eles tinham suas peculiaridades. Além disso, por mais que o idioma romano fosse o latino, existia uma forte influência grega ali para as pessoas. Então, o idioma falado ali era o grego. Então, era uma mistura. Era o Império Romano com várias culturas e o idioma grego ali como predominante. Então, as pessoas que tinham por ali, elas tinham um nome de batismo da sua natureza ali, da onde ela veio. Nome da sua natureza, da sua cultura. Mas também ela tinha uma versão grega daquele nome, uma tradução. Ou elas também poderiam assumir um nome latino, ou seja, um nome romano. Então, ou você tinha as pessoas ali com nome latino, ou você tinha pessoas com o nome da própria cultura, e também você tinha o nome grego, a tradução grega. Caso de Paulo, Saulo no caso. Ele era judeu, e ele recebeu um nome judaico. O nome judaico dele era Saul, igual o primeiro rei de Israel. Era Saul. A tradução de Saul para o grego é Saulo. Então, daí vem o nome grego dele, Saulo. Aí vem um outro ponto. Saulo, ele também tinha cidadania romana por conta do seu pai. Então, como romano, ele tinha um cognome. Um cognome é um apelido, sabe? Como se fosse um apelido. Vamos pensar assim que fica mais fácil. É como se fosse um apelido baseado na característica da pessoa, seja ela física ou moral. Então, sei lá, a Joyce gosta de falar muito. Eu podia chamar ela de Falas ou Faladora, sabe? O nome da Joyce, a Faladora, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, melhor a Faladora para a Débora, né? Então, era como se fosse um apelido. Então, o cognome de Saulo era Paulo. De alguma forma ali era Paulo. E o significado de Paulo é pequeno, sabe? Então, ele tinha um cognome. Então, ele tinha ali 3 nomes. Saul, Saulo e Paulo. Um para cada momento. E por que a gente conhece ele tanto como Paulo? Aí ainda não... As pessoas que pesquisam e estudam mais a fundo a história bíblica, elas não têm um motivo muito claro. Mas existem algumas hipóteses. A primeira, que a gente mais pode acreditar, que faz muito mais sentido, é que Paulo, o ministério dele era com os não-judeus, era com os gentios. Então, era muito mais fácil você se apresentar como um gentil também, do que você se apresentar como um grego, ou como um judeu. Então, é mais fácil eu já chegar para você e falar, olha, meu nome é Paulo. E você se entende, sabe? Vou usar um exemplo de um colega nosso. A gente tem um colega nosso que ele vem da onde? Ele é o namorado, o marido da Ana. Ele vem de lá, né? Aí o nome dele é Mohamed. Só que aí ele se apresenta do jeito normal. Mohamed, Mahmoud, você chama ele de qualquer coisa. Eu geralmente estava chamando ele de Mamute, porque eu não entendia muito bem. Você entendeu? Mamute. Mas até que fazia sentido. Podia até ser um bom apelido, porque ele é grande, fortinho, ele é bombeiro. Até que vai. Mas é como se fosse isso, sabe? Para não dificultar a nossa relação aqui, me chama de Paulo. É mais ou menos isso. Então, é só uma curiosidade que eu gostaria de trazer para a gente relembrar. Paulo não teve o nome mudado por Deus. O nome dele é Paulo, Saulo. E você vai encontrar ali mais para frente, em Atos ainda, um momento na qual é descrito Saulo, grandemente usado pelo Espírito Santo, batizado ali, cheio do Espírito Santo. Ele fala Saulo. Tá? Então, não tem essa mudança ali. Tá?
Mas é só uma curiosidade, algo legal. Fecha esse meu parênteses. Vamos voltar para o que a gente estava de fato falando. Então aqui, que a gente já viu, a gente pode ter uma noção muito clara dessa mudança de Paulo. Ora ele estava perseguindo, agora ele estava discipulando. Óbvio também, vamos se lembrar que tem um tempo aí, tá? Não foi tudo muito rápido. A história, quando você lê, dá a sensação de uma velocidade ali por conta de ser contínuo. Mas existia um tempo. Vamos pensar que ele já tinha ficado 3 dias cego orando ali, e ele estava, né, orando e estava em jejum, porque provavelmente estava abalado com tudo aquilo que tinha acontecido, estava tentando entender. Então ficou 3 dias, ainda ficou mais um tempo depois de voltar a ver, de ter o Espírito Santo, ficou ali aprendendo. Então houve-se um tempo. Mas ele teve uma grande mudança. É uma baita de uma mudança. A gente pode falar que ele mudou realmente da água para o vinho, do 8 para o 80. Ele virou uma outra pessoa. Daí a sensação de que agora ele é Paulo, né? Daí essa sensação. Ele mesmo conseguia ver muito claramente que a vida dele tinha mudado. E que ela tomou um caminho diferente. Na verdade, Paulo ele tinha iniciado ali um processo da busca da melhor versão dele. Ele queria tentar, de alguma forma, se afastar daquilo que ele deixou, daquilo que ele era. Se afastar daquela visão que as pessoas tinham de perseguidor. Ele queria buscar uma nova versão. Agora, pensando nos dias de hoje, não sei se é tão comum para vocês, mas eu acho isso comum, ouvir essa frase, ou algo semelhante a isso. Eu estou buscando a minha melhor versão. Sabe? A gente acaba escutando muito disso, principalmente em virada de ano. Virada de ano, geralmente, que nem eu falei, não com as mesmas palavras, mas a gente, às vezes, coloca uma promessa para um ano novo de, não, eu vou ser uma nova pessoa. Estou buscando a minha melhor versão agora esse ano. E aí a gente não consegue alcançar, aí está chegando o final do ano, e você, nova meta. Né? A meta, vamos dobrar a meta. Né? Chegamos na meta, agora vamos dobrar a meta. Então, fica num ciclo que se repete, e a gente, eu vou buscar minha melhor versão, Ou, às vezes, também a gente pode escutar a mesma frase com outras palavras pelo lado espiritual. Às vezes, da mesma forma, no lado espiritual, a gente percebe que a gente está afastado de Deus, e a gente sente que a gente precisa fazer uma mudança, a gente sente que a gente precisa, de alguma forma, ser uma nova pessoa, uma nova versão, e a gente tenta. Só que uma pergunta que eu ouvi, e que achei muito boa, sobre essa frase, né, de eu estou buscando a minha melhor versão, como é que você sabe qual é a sua melhor versão para que você então vá buscar essa versão? É uma boa pergunta. Como é que eu sei qual que é a minha melhor versão? O que eu tracei como meta? Qual é a minha meta, então? Aí a gente, geralmente, atrela uma melhor versão a um upgrade, né? Uma atualização. Geralmente, a gente atrela ao terreno. Então, a sua melhor versão, talvez, na sua mente, seja, eu vou ser mais fitness. Sua melhor versão eu vou ser mais estudioso. Né? Às vezes você pensa, muitas vezes, tem gente até que pensa, minha melhor versão, eu vou ser mais rico. Vou estudar ali, me esforçar para ser rico e acabar com os meus problemas. E o problema é que a gente, dessa forma, a gente está pensando somente no terreno. E nós sabemos que nós não somos daqui. Não somos deste lugar. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então, nossa busca, ela não pode, isso é muito claro, a gente fala muitas vezes aqui, mas, refrisando, nossa busca não pode ser terrena. Nossa busca, ela tem que ser espiritual. Então, se a nossa busca é espiritual, qual então é a nossa melhor versão espiritualmente falando? Será que a Bíblia tem essa resposta? É óbvio. Ela tem. E é muito clara, não precisa nem muito pensar. Quero ler com os irmãos Mateus 5,48.
Mateus 5,48 diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Então Jesus aqui, ele estava no conhecido Sermão da Montanha, falando sobre as coisas do reino de Deus. E ele deixou muito claro o que a gente tem que buscar. Ele deixou muito claro que a nossa melhor versão, aquela versão que nós temos que procurar, é ser perfeito. Agora, não perfeito como o padrão do mundo fala que nós devemos ser perfeitos. Temos que ser perfeitos, e ela já deixa ali para não ter dúvida. Temos que ser perfeitos como Deus é perfeito, como seu Pai Celestial é perfeito. Então agora a gente já tem uma resposta para aquela pergunta. A nossa melhor versão é nós sermos perfeitos. Aí vem uma nova dúvida, né? Então, como que a gente consegue exemplificar a perfeição de Deus? Porque se eu tenho que ser perfeito, como Deus é perfeito, eu preciso então fazer algo, né? Então, como é que eu posso exemplificar? Como é que eu consigo visualizar isso? Porque, por exemplo, para ser fitness, você tem canais de YouTube, você tem médico, você tem um monte de gente que te dá receitas, te dão as coisas para você seguir, né? Para você estudar, vai ter canal de YouTube também, né? Professores, escolas e tudo mais que vão te guiar. Você tem um caminho, um modelo e tudo mais. E ser perfeito como Deus é perfeito, como é que a gente consegue exemplificar? Pode parecer difícil, mas não é. Porque a gente tem uma exemplificação disso. E Deus sabe que nós precisamos de exemplos para a gente poder seguir. Ele sabe que ao exemplificar as coisas ficam muito mais fáceis. Então Deus, sabendo disso, Deus envia Jesus como demonstração de como ser perfeito. E como que a gente tem a plena ciência de que Jesus é essa exemplificação? A Bíblia responde mais uma vez. Colossenses 1,15 fala o seguinte, ó. Ele, aí eu coloquei entre parênteses, tá, para a gente entender de quem está sendo falado. Ele, Jesus, então está falando de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então a gente já está igual o Edinho, careca de saber. Careca de saber que Jesus é a imagem de Deus. Ele é a representação, assim, exatamente o que Deus é, Jesus é. Aqui confirma. Se a gente precisa de uma confirmação, a Bíblia confirma. A missão de Jesus, a gente já conversou sobre isso, mas ela foi além de restabelecer a nossa comunicação, nossa conexão, o nosso caminho até Deus. Ela foi além disso. Ela também incluiu ensinar a todos nós como poderíamos caminhar em perfeição. Traduzindo, como poderíamos caminhar conforme a vontade de Deus, sendo santos. Né? Quando a Bíblia fala sede santos, não está falando para você torcer para os santos, tá? Como muitos pensam. Não, ela está falando para você ser santificado, ser perfeito, como Deus é perfeito, como Jesus caminhou perfeito. Então, vamos resumir. A sua melhor versão, qual é? A sua melhor versão é possuir, então, as características de Deus, as características de Jesus. A sua melhor versão está baseada em quem Jesus é. E quais são as características de Deus? Quais são as características de Jesus? O fruto do Espírito. Eu gosto muito de trazer isso. Eu vi que deve ser a quarta, quinta vez que eu trago de novo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, não tem regras. Tudo isso aí não tem nada contra. Isso é tudo perfeito. Ou seja, as características de Jesus. Já falamos diversas vezes isso. Diversas vezes que o fruto do Espírito é a característica de Deus. É quem Deus é quem Jesus é. Quando você começa a ler o Novo Testamento e observar os passos de Jesus, você começa e guarda isso. Lê algum momento de Jesus,
e fica assim do ladinho com Gálatas. Não tem como, ele vai usar um dos gominhos desse fruto. Eu gosto de pensar que é um fruto cheio de gominho, cada gominho é um termo desse. Então tem hora que você vê Jesus usando o amor, Jesus usando paciência, porque, gente, ter 12 pessoas te seguindo todos os dias tem que ter paciência. Então Jesus tinha paciência, principalmente para ouvir às vezes as mesmas perguntas, né? Então Jesus tinha paciência, tinha mansidão, ele era amor, ele era tudo. Então, agora que a gente já sabe qual que é a nossa melhor versão, já sabemos o que nós devemos buscar, já sabemos quais características fazem parte da nossa melhor versão. A gente tem que entender como que a gente alcança essa melhor versão. É por isso que eu trouxe Paulo como um exemplo. E é aqui que eu quero trazer algumas lições da vida de Paulo, da vida de Saulo, para que a gente aprenda como chegar na nossa melhor versão. Porque Paulo conseguiu. Amém? Então, vamos pegar algumas lições baseadas na vida de Paulo. A primeira lição que eu quero trazer aqui com os irmãos é a aceitação da graça de Deus. Para basear o que eu quero dizer aqui, quero ler com os irmãos Romanos 3, 23 e 24. Só vou tomar uma aguinha. Romanos 3, 23 e 24 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Lemos agora que todas as pessoas elas pecaram. Todos nós. E todos nós necessitamos da graça de Deus, da glória de Deus. E isso só é possível através do sacrifício que Jesus fez na cruz. Paulo, ele entendeu isso de uma maneira muito clara. Aquilo que estava acontecendo ali com ele, fez ele entender que ele não era absolutamente nada. Eu imagino que Paulo deveria ter consigo uma fama ali. Porque entre os cristãos ele já tinha uma fama. Então talvez ele até ficasse feliz de carregar essa fama, sabe? Ser o terror dos cristãos, né? Talvez. E naquele momento, enquanto ele já estava certo do que aconteceria, ele foi surpreendido. Veio uma luz, ele caiu, ficou cego. Alguém falou com ele: por que você me persegue? Se apresentou como Jesus, aquele que tanto falavam, agora ele escutou. Então ele ficou um pouco perdido ali, e eu creio que nesse momento ele entendeu que ele não era nada. Aquela força, cadê? Sumiu. Ninguém que estava ali andando com ele também entendia, porque eles não viam o que estava acontecendo, era só Jesus e Paulo ali, naquele momento. Então nem os amigos dele, né, as pessoas que estavam ali, podiam fazer algo. Então ele não tinha nada, ele não era nada, ele não fazia nada. Como eu falei, ele ficou 3 dias. A Bíblia até relata que ele ficou sem comer, ficou em jejum, ficou chocado, ficou impactado com o que tinha acontecido. E ele estava tentando entender tudo o que estava acontecendo. Estava orando, pedindo direcionamento, talvez. Quando a Bíblia relata que Jesus falou com Ananias para que Ananias fosse até Paulo, ela relata que enquanto Ananias orou, Paulo sentiu seus olhos como escamas estivessem sendo caídas ali. Ele sentiu talvez um efeito degradê, né? Voltando, enxergando por partes. Mas eu também considero que, além da sua visão terrena, Deus abriu seus olhos espiritualmente. Ele abriu os olhos 2 vezes. O terreno e o espiritual, e ele conseguiu enxergar. Ele começou a entender que ele precisava dessa graça. Ele precisava de Deus, ele precisava de Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que os nossos pecados, os nossos erros, os nossos vacilos, eles são grandes demais para que Deus nos ajude.
A gente acha às vezes que não tem solução, a gente. Só que acontece que lá em Efésios 2:8 está escrito o seguinte, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. Nós não temos solução por conta própria. De fato, os nossos pecados não têm solução por conta própria. Agora, a iniciativa, quem resolve tudo é Deus. A iniciativa é de Deus, a ação é de Deus. Quem pode solucionar aquilo que a gente não pode solucionar, quem pode fazer aquilo que a gente não pode fazer é Deus. Como falou que isso é dom de Deus, não vem de vocês. Vocês são salvos pela graça, e vocês só são salvos pela graça porque isso é dom de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para ser justificado. Não tem. Já fomos justificados, a gente já falou, já fomos justificados por Jesus. Já somos salvos por Jesus. O plano perfeito é Ele. Não tem o que você fazer. A única coisa que você pode fazer é aceitar a graça, aceitar a salvação. E ela vai muito mais além do que você falar somente, eu aceito. Você aceita Jesus? Eu aceito. É muito mais do que isso. Para você se aceitar essa salvação, às vezes nem necessário é você falar algo. É necessário mudança de vida. É necessário arrependimento. É necessário conversão, né? Como a gente já falou, conversão é você sair daquela faixa. Você sair e voltar, entrar numa nova trilha, num novo caminho. Então a gente precisa se arrepender e seguir os ensinamentos de Jesus, seguir os passos dele. Dessa forma você fala, sim, eu aceito essa salvação. Eu aceito essa graça. Então o primeiro passo para você, para eu, para todos nós, conseguimos chegar na nossa melhor versão, é aceitar a graça de Deus na nossa vida. Arrependendo todos os dias e seguindo todos os dias os ensinamentos de Jesus. Amém? A segunda lição, para a gente conseguir alcançar a nossa melhor versão, é o compromisso com a verdade. E aí eu quero ler com os irmãos um versículo bem simples, João 8:32, conhecido por todos nós, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem preciso falar, né? Como a gente já comentou, não preciso nem falar como Paulo foi usado. Paulo foi usado assim, eu acho até curioso, porque parece que em alguns momentos, Paulo ele simplesmente esquece do que ele fez. De fato, tem que seguir assim. Mas é muito engraçado porque aqui ele perseguia. E aqui ele falou, sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, você percebe que Deus usou muito Paulo. Mas você também percebe algo. Paulo era apaixonado pela verdade. Ele era apaixonado por tudo isso. Apaixonado em falar sobre o Evangelho, espalhar as boas novas. Independente do que aconteça. E aí, eu gosto de ler, e eu quero ler com os irmãos, 2 Coríntios 11, 23 ao 28. Porque Paulo relata tudo o que ele já passou. E eu acho muito engraçado o início, eu vou pontuar. Então, 2 Coríntios 11, 23 ao 28, ele fala, são eles os servos de Cristo? Aí ele faz essa pontuação. Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Ou seja, Deus, estou muito fora daqui, né? Então, se eles são servos de Cristo, eu sou ainda mais. Porque eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Meu irmão, Paulo ama de verdade Jesus, não tem como negar. Porque ele passou tudo isso e continuou. E ainda foi ousado, falou assim, eles são? Eu sou mais então. Por isso que eu achei engraçado esse início. Paulo estava dedicado a crescer espiritualmente. Ele queria alcançar Jesus ali, né? Alcançar um alvo que ele estabeleceu como Cristo. E eu já falei isso, irmão. Vou repetir. Não tem aposentadoria cristã. Não tem um certificado de conclusão de fé. Ou seja, é para toda a vida. A nossa melhor versão é um objetivo diário. E eu vou falar mais. Se você não passou nem 1% do que Paulo falou que passou, você nem tinha que falar nada. Eu não tinha que falar nada. Não tinha nem que abrir a boca para reclamar sobre algo. Quando eu for reclamar sobre algo, eu vou me lembrar de Paulo. Você me peraí, minha vida está muito tranquila em relação ao que Paulo já passou. Então, a nossa melhor versão é um objetivo diário. Paulo, não tenho dúvidas de que Paulo, dia após dia, ele buscava essa melhor versão. Ele aprendia e desenvolvia um relacionamento íntimo com Jesus. E ele procurava demonstrar isso para as pessoas ao seu redor. Então, assim como o conhecimento, que todos nós sabemos que o conhecimento que nós temos terreno, principalmente o conhecimento da área de atuação de cada um, as coisas que vocês sabem fazer, tudo que vocês têm potencial, têm capacidade, esses conhecimentos que nós temos que atualizá-los. Nós temos, porque não vou expor ninguém. Mas eu conheço uma pessoa, um homem, da casa que eu morava, não vou expor, que fez curso de datilografia e manda mensagem no celular catando milho, assim, ó. Não, eu conheço assim, eu não vou expor. Mas o que eu quero dizer com isso? Beleza, fez curso de datilografia. Mas agora já mudou, né? Atualizou. É o mesmo formato, né? Mas já mudou. Se a gente não se atualizar, vai catar um pouquinho de milho, né? Vai catar um pouquinho de milho. Isso para qualquer coisa. Isso aí eu citei um exemplo bobo, mas, sei lá, na sua área de atuação, se você não se atualizar o seu conhecimento, se você não buscar mais conhecimento, você fica para trás. Na vida espiritual, a mesma coisa. Você precisa atualizar o seu conhecimento. Não tem certificado de fé. Não tem um nível final. Você leu a Bíblia uma vez? Maravilha, reseta, leia de novo. E quando terminar, leia de novo. E quando terminar, leia mais uma vez. E vai lendo. Não leu a Bíblia por inteiro? Não tem problema também. Sabe? Não é porque... Eu achava, quando criança... Eu achava que se eu lesse a Bíblia inteira, aí eu teria um conhecimento todo sobre o que Deus é. Mas não é assim. Você vai ler a Bíblia inteira e, legal, só que vai ter muitas coisas que Deus não falou com você naquele momento que você leu. E você vai precisar ler num novo momento para que Deus fale uma nova coisa sobre você. Quando a palavra diz que ela é viva, é isso. Quantas vezes um mesmo versículo, eu já tive diversas interpretações de Deus, vindas de Deus.
Eu lembro exatamente de um pastor que ele fez, se eu não me engano, 3 cultos com um mesmo versículo e cada culto diferente, um do outro, com um mesmo versículo, uma nova interpretação, uma nova visão sobre o que Deus quer para a sua vida. Então não tem um fim, não tem. Então você, eu, nós precisamos, dia após dia, nos atualizarmos sobre quem Jesus é, nos atualizarmos no conhecimento, nos atualizarmos na palavra. Então, para que você seja a sua melhor versão, é necessário que você busque Cristo diariamente. Todo dia um novo foco, uma nova missão, um novo dia, uma nova coisa que você precisa aprender. Todo dia. Amém? E o quarto ponto, quarto e último lição que eu tiro da vida de Paulo, que nós podemos também aplicar para a nossa melhor versão, é humildade e dependência de Deus. E aí eu quero ler com os irmãos Provérbios 3, o versículo 5 e o versículo 6. Provérbios 3, versículos 5 ao 6, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Paulo, ele começa a entender nitidamente para que ele precisa alcançar as coisas, ele só vai alcançar com Deus. E por que eu falo disso? Porque se você for ler sobre Paulo, você vai ver que em certos momentos ele vira e fala assim: olha, eu, de todos os apóstolos, eu sou o menor. Ele sabe que dele não vem nada. O que vem, vem de Deus. Então ele fala: eu, de todos, sou o menor. Nós devemos esquecer aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós temos como força, que a gente acha que, não, isso aqui é o meu ponto forte. A gente tem que esquecer, você não pode se basear no seu ponto forte. Por exemplo, eu não sou muito de falar, né? Então, não gosto, não tenho muita prática, né? Então, eu não posso, né? Mas se eu tivesse essa prática, não poderia me apoiar nela para assim, não, eu vou me apoiar porque agora eu tenho uma boa oratória, eu consigo falar bem, então vou me apoiar nisso para trazer palavra. Não é ali. Eu não tenho uma boa oratória. Mas você não pode se apoiar nisso, nas coisas que você sabe. Ah, mas eu sou bom nisso. Por exemplo, eu sou um bom programador. Mas eu não posso me apoiar somente naquilo que eu sou bom, nas coisas que eu sou capaz. A gente tem que esquecer isso. Quando a gente falou na base sobre você negar-se a si mesmo, lembra? Você tem que negar as suas coisas, negar quem você é. Você não é mais você agora. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, a gente tem que esquecer aquilo que a gente acha que sabe, esquecer aquilo e parar de tentar fazer as coisas sozinho. A gente tem que se apoiar em Deus. Gente, é muito bom se apoiar em algo, né? Eu posso falar isso porque, cara, eu acho ainda, eu fico imaginando que ainda estou na transição, né, de sair da casa dos pais, mas já passou um maior tempo que eu casei. Mas a mente ainda fica, não, eu ainda estou na transição de sair da casa dos meus pais, né? Estou me desvinculando, né, de muitas coisas, né, de dependências dele e tal. Mas por pensar nisso, quando a gente volta a pensar assim, olha, como era bom estar na dependência dos nossos pais, da nossa mãe, né? Nossa, que delícia e tal. É tão bom, né? Se você parar para pensar, não, era tão bom, alguém ali, eu chego em casa, já, comida, chego, pego o prato, coloco ali, o prato magicamente é lavado, né? Magicamente é guardado, eu chego, o lixo está sempre tranquilo, a roupa sempre lavada, a cama sempre bonitinha. É bom estar na dependência. Aí a gente cresce, amadurece e a gente quer ser independente, né? Mas não é bom ser dependente. E Deus, Ele quer que você seja dependente dEle. Então é muito engraçado. Nós, quando somos mais novos, queremos ser dependentes. Aí crescendo, não quero mais ser dependente, esquece dessa beleza que é ser dependente. Eu gosto muito de falar que eu sou dependente de Deus. Eu sou. E eu acho também, eu gosto muito de pensar
que realmente a primeira coisa que um cristão deve ser é ser humilde. Então eu olho e falo assim, eu sozinho, por exemplo, em casa, tem muitas coisas que no início, eu fiquei com receio. Assim, como que é cuidar de uma casa, como que é viver com uma pessoa diferente da minha que eu vivia, né? Como é que é viver com uma nova pessoa? Como é que é cuidar de uma casa? Como é ser responsável? Essas coisas, eu fiquei com medo. E como é que eu fiz para passar por cima dessas coisas? Eu comecei a entregar para Deus. Então assim, olha Deus, o Senhor me guia. O Senhor me mostra a melhor direção, o melhor caminho, o que eu devo fazer de melhor. E o Senhor vai me mostrando, vai me guiando. E aí eu vou vivendo. Então eu vou vivendo. Agora, se um dia eu largar Deus, eu estou perdido. Você entendeu? Porque sozinho eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada. Então, quando a gente fala que nós devemos ser humildes, é entender que assim, você não tem capacidade para viver assim sozinho, só você. A gente tem que reconhecer isso. É a primeira característica de um cristão. Paulo, ele fez isso. Lá em não trouxe aqui, mas lá em 1 Coríntios 15, o 9 e o 10, eu não trouxe, mas ele fala que se dependesse dele, ele não era digno nem de ser apóstolo. Porque ele matou a gente, ele perseguiu o cristão, ele perseguiu a igreja. Então, se dependesse dele, gente, vocês tinham que ter que me matar, né? Me levar para a prisão, né? Se dependesse só dele, do que ele tem, do que ele pode proporcionar. Então, Paulo, ele era altamente ali humilde. Pensava que ele deve e sempre vai depender de Deus. Então, a sua melhor versão, a minha melhor versão, é uma versão humilde. Uma versão que reconhece que você não tem capacidade de fazer as coisas sozinho. Não tem capacidade de seguir sozinho se não for com Jesus. Você não pode levar a sua vida de uma forma solo. Você precisa levar a sua vida com Jesus. Essa é a sua melhor versão. Sua melhor versão tem que ter o Espírito Santo, como a gente já comentou, ter o Espírito Santo transbordando na sua vida. Essa é a sua melhor versão. Quero concluir todas essas lições, porque a vida de Paulo, ela veio na minha mente quando eu pensei sobre preciso ser a minha melhor versão. Ali naquele momento foi só para motivar a seguir a caminhada, mas depois refletindo, quando eu penso em ser a minha melhor versão, eu lembro muito da vida de Paulo. E aí eu percebi que existe algo em comum entre Paulo e eu. Às vezes, vocês podem até olhar e perceber que vocês também têm algo em comum com Paulo. E qual que é o que eu percebi que eu tenho algo em comum com Paulo? O passado tenebroso. É isso que eu tenho em comum com ele. Quando eu olho para trás, observando a minha vida, eu vejo um cara que se apegou à religião e não a Cristo. E por muito tempo fiquei preso na religião. E aí eu vivi momentos em que eu me destacava como uma pessoa, não uma pessoa boa, mas uma pessoa que estava indo contra Jesus. Por estar preso a letras, as coisas. E uma coisa que eu percebi é que Deus, em todo momento, Ele me chamava para que eu mudasse de direção. E um dia eu ouvi, e aí pouco a pouco as escamas dos meus olhos espirituais, elas foram caindo. E aí eu saí de um momento das trevas para um momento de luz. Eu saí e percebi que essa transformação, ela aconteceu na minha vida. Em certo momento eu achava que eu estava bem. E aí eu percebi que eu não estava bem. E aí eu comecei a buscar uma nova versão. E eu posso te falar hoje, meu irmão. E eu gostaria, e eu gosto e quero muito que você fale isso para você mesmo. Porque eu gosto de dizer o seguinte, que com Jesus, hoje eu sou a melhor versão de mim. Eu sou a melhor versão de mim do que eu já fui ontem. E eu tenho certeza que com Ele, amanhã eu vou ser uma melhor versão do que eu sou hoje.
Então, até parece meio coaching, né? Motivacional. Mas não é motivacional, é para te instigar, para nos instigar a buscar uma mudança espiritual. A gente quer ser uma pessoa melhor. Queremos ser versões melhores. Então, não tem jeito. Você, eu, precisamos nos basear em Jesus. É somente com Jesus, somente com a promessa de vida dele, a promessa de viver ao lado dele, que a sua melhor versão ela vai sair. E aí eu vou te falar um segredo. Quando a Bíblia fala para você não correr atrás das outras coisas, você focar em Jesus, que as demais coisas elas te acompanham, ela não diz explicitamente que você, por exemplo, vai ganhar casa, carro, as coisas, né? Não. O que ela está querendo dizer? É que quando você foca em Jesus, acabou, você já está fazendo a melhor coisa que você poderia fazer. Ah, mas você está dizendo que eu tenho que parar então de focar no meu relacionamento com a minha família. Não, não é isso. Mas assim, se você foca em Jesus e você é a melhor versão baseada em Jesus, automaticamente você vai ter um relacionamento maravilhoso com a sua família. Automaticamente você vai ter um relacionamento maravilhoso com a pessoa que você antes tinha algum problema. Se você é a tua melhor versão, automaticamente você vai ser destaque na sua empresa, destaque na tua sala de aula, destaque nas coisas que você faz. Não porque você é algo ou você tem potencial de algo, não é esse o julgamento. Mas é que você vai ver Deus movendo na sua vida e você vai naturalmente, então, focando em Jesus, o resto, as demais coisas, elas te acompanham. Amém? Então, a tua melhor versão, baseada em Jesus, ela resolve todos os seus problemas. Você vai conseguir ser a melhor versão em todas as suas áreas. Em todas. E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que esquecer do mundo e buscar ser a nossa melhor versão, que é a imagem de Jesus. Então, se você em algum momento pensou, não, eu preciso ser assim, assim, assado, para um pouco, muda os planos. Muda os seus planos. A gente estava assistindo uma série e na série, é a série médica, e o médico ele disse, você quer saber de você quer fazer Deus rir? É uma piada. Você quer fazer Deus rir? É só você fazer um plano, sabe? Eu falei, é verdade. Porque a gente faz plano sem consultar Deus, Deus vai ficar, ai que bonitinho, né? Ai que legal, que bonitinho, nem me consultou, né? Então, para de você ficar fazendo os teus planos, as tuas coisas, e começa a buscar a tua melhor versão. Vamos buscar a nossa melhor versão em Jesus. Amém? Assim como o nosso irmão Saulo, o nosso irmão Paulo mudou, nós podemos mudar, deixar esse passado tenebroso, essas coisas para trás, deixar tudo o que a gente foi, o que a gente era, e ser dia após dia uma versão melhor da outra, e assim vamos se atualizando até a gente chegar no céu. Amém, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças, para a gente fazer uma oração. Quero que você ore com você mesmo, ore para Deus aí no seu coração, para que a gente possa buscar a nossa melhor versão. Nós não chegamos ainda na nossa melhor versão. A cada dia nós vamos buscar ela. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos pelas vidas dessas pessoas, Pai. Te agradecemos, Pai, pela vida do nosso irmão Paulo, que teve sua vida transformada, Deus. Baseado nisso, Pai, no que nós aprendemos hoje, no que nós vimos na vida de Paulo, nós também queremos fazer em nossas vidas, Pai. Queremos ser a melhor versão de nós mesmos. Mas essa versão, Pai, ela só vem quando o Senhor está por perto, quando o Senhor é o alvo. Então, Pai, o que nós te pedimos hoje é que nos ajude a mudar o nosso alvo, a trocar o nosso alvo para o Senhor, a mudar o nosso alvo para que a nossa melhor versão seja você, seja o Senhor. Para que quando as pessoas olhem para nós, elas falem, nossa, você me lembra alguém. E a gente possa comentar, talvez seja o Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sair diferente da forma como entramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas a Deus, amém? Amém.